Ou seja, o PH de 5, 6 anos atrás, ele tava completamente errado. Olha só, gente, começando aqui o Fala Cinéfilo, eu não tô gostando desse fundo. Vou deixar esse fundo todo rosa. Posso deixar? Bate aqui no microfone, tô doente. Estou morrendo. Por favor, me salvem. Muito trabalho isso aqui. Agora... Peraí. Gostei. Eu gosto rosa, gente. PH, qual a sua cor favorita? Rosa e roxo. Mas enfim, Fala Cinéfilo de número 7. Tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, respondendo as perguntas dos diletos e diletas companheiras, tá? Vamos lá, há várias perguntas que foram feitas, vou tentar fazer um vídeo bem longo para que vocês aí se divirtam bastante nesse domingo, né? Que é o dia que sai o Fala Cinéfilo ou sábado à noite, depende do Atreus, que é o editor, reclamem dele, tá? Vamos lá, começando por Caio Miranda. Você acha que filmes baseados em livros clássicos perdem um pouco de qualidade, já que são duas mídias muito diferentes? Penso sempre na falta de um narrador onisciente no cinema, que é uma parte importante de romances mais psicológicos. Caio, não, assim, um método que eu tenho para tentar agraciar uma resposta é sempre tentar inverter. Tipo, respostas tão taxativas, né, tão definitivas, eu tento inverter. Eu me pergunto, será que todos os filmes, se fossem adaptados para livros, os filmes originais, que não foram adaptações de nada, se eles fossem adaptados para livros, como é que seria essa percepção do tipo, o filme é muito melhor? Eu vou trazer um exemplo aqui, com licença. Tá aqui um excelente exemplo. Era uma vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. Tava lendo aqui, inclusive estava lendo ontem, né? O que acontece? Isso aqui é uma adaptação do filme em livro. Terminei de ler, parece grande, mas não é tanto não. É do próprio Quentin Tarantino. E aí eu li isso aqui e disse, cara, poxa, o filme é tão melhor e tudo. Eu acho que tem muito a questão de uma comparação injusta de lá pra cá e de cá pra lá. O cinema tem predicados que a literatura não tem, e a literatura tem predicados que o cinema não tem. O cinema, muitas vezes, é uma maneira lúdica de perceber um texto, porque quer queira, quer não, e até que me prove o contrário, todo filme é a adaptação de um livro, que no caso é o roteiro original ou o roteiro em si, entendeu? Ou um roteiro que foi escrito pro filme, ou um roteiro que foi adaptado num livro, como a gente está bem acostumado. Então, assim, eu queria que a gente pensasse mais essa questão de adaptações, desamarrando mais do que uma mídia deixa de ter em face a outra, mas em si, o que a mídia tem de melhor. O livro tem a questão da intimidade, você tá lendo ali na sua casa, no seu tempo, no seu ritmo, na sua velocidade. Talvez você goste de filmes mais cadenciados, e aí talvez na sua leitura você seja um leitor mais cadenciado também. Talvez você seja mais impaciente, e aí você possa ser um leitor que prefira, ou melhor, é isso mesmo, você possa ser um leitor que prefira filmes mais alvoroçados, mas que durante a leitura você pode organizar isso, sei lá, pulando algumas páginas, pulando um capítulo, indo direto para uma parte da história que te interessa. Então, assim, o livro tem essa questão do íntimo, essa questão do você que escolhe mais ou menos como que vai ler aquilo dali, como que vai consumir. E também é muito fácil dropar uma história. Você tá aqui na metade, não quero mais isso, deixa ali e fim, né? Não é todo mundo que sai do cinema. Sair do cinema depois de ter pago aquela experiência e é só 2 horas, não sai. Então você acaba tendo a história como um todo. Então vamos tentar pegar a parte boa de cada um em vez de ficar tentando comparar eles. O narrador onisciente, tem filmes que foram estragados pelo narrador onisciente, como por exemplo uma das versões do Blade Runner. O narrador estraga o filme porque ele não deixa a gente refletir sobre o que está sendo visto. Então não tem nenhuma regra com relação a isso, tá? O Ivaldo Pereira pergunta: essa é a minha primeira pergunta aqui, e eu ficaria muito feliz se você me tirasse essa dúvida. Por que nossos cinemas têm a exibição mais escura, comparado com cinemas de outros países? O brilho de nossa tela é muito inferior à Argentina, por exemplo, e muitos amigos que foram em outros países também dizem a mesma coisa. Obrigado, PH, você é fera. Cara, Ivaldo, você tem certeza disso? Seus amigos também têm certeza disso? Eu já assisti filme na Argentina, em Buenos Aires, mais precisamente. Já assisti filme no Chile. Já assisti filme nos Estados Unidos. Já assisti filme na Holanda. Já assisti filme em muitos países, cara. Eu não tenho essa percepção. Não tenho mesmo. Assim,
eu tenho a percepção que tem um cinema aqui no meu bairro que realmente a tela é muito mais escura do que a tela dos outros cinemas. Sobretudo se comparar ao IMAX, cuja calibragem eles vendem que é uma calibragem universal. Eles calibram o IMAX lá no Canadá, que é onde é a sede da empresa. E tipo, é remoto a calibragem, entendeu? Do som e do vídeo, da saturação e etc. E cada filme tem o seu preset, que é acertado junto com a distribuidora, produtora ou diretor, quer que seja. Então é calibrado lá, né? Então, por exemplo, no IMAX você vai ter um negócio pasteurizado, não no mau sentido da palavra, pasteurizado no sentido de ser universal, entendeu? Então onde tiver um IMAX vai ser do mesmo jeito. Agora sim, alguns cinemas de bairro pode ser que a tela seja um pouco mais escura, assim como eu acredito que na Argentina ou nos Estados Unidos, quer que seja, em alguns cinemas também as telas sejam um pouco mais escuras do que desses grandes cinemas com as grandes telas e por aí vai. Cara, eu não... Eu deixo até pro pessoal nos comentários se vocês também têm essa percepção, principalmente você que mora fora do Brasil. Vamos lá, algumas perguntas dos membros, tá? Se você é membro do canal, você tem prioridade aqui nas perguntas. Daniel Chaparro, que ele que é membro já há algum tempo. Esse seu sobrenome aí, seus amigos zoam muito, pode ter certeza. Ele pergunta: o Telecine perdeu a força com vários streams? Qual seria a melhor forma dele crescer? O Telecine encontrou uma grande forma dele crescer, que é entrar no catálogo do Globoplay, né? Aí muita gente vai olhar qualquer resposta que eu dê a isso muito torta, porque eu tô na Globo. Então eu tenho um podcast na Globo e todo mundo acha que agora eu respondo pela Globo e que a Globo, ela domina todas as minhas opiniões. Mas deixa eu te falar, dois lados dessa moeda, tá? O Telecine como eu fiz até público com relação a isso, não foi pedido no público, isso é voz minha. Isso era coisa minha, de ter testado um mês antes de fazer esse publi. O Telecine tem o melhor catálogo de filmes dos streamings. Por quê? Porque ele tem filme da Warner, ele tem filme da Disney, ele tem filme da Paramount, ele tem filme da Universal, ele tem filmes antigos que muita gente não coloca no catálogo, inclusive as suas próprias empresas. Muito obrigado, Carro. Fazendo negócio super sério aqui, você passa. Mas enfim, inclusive, muita coisa que as suas próprias empresas não colocam no seu próprio catálogo. O Telecine tem um catálogo brilhante. Quer saber um catálogo melhor do que o Telecine apenas? É o do Google Play. Só que o Google Play Filmes nem sempre está numa qualidade boa e você tem que alugar filme a filme e nem sempre tem o legendado ou o dublado. Então o Telecine resolve isso facilmente. Tem filme que eu só consegui assistir no Telecine. O Telecine acabou, ou está em vias de acabar, e vai pro Globoplay. Dentro do Globoplay, agora eu posso dizer que o Globoplay vai ter o melhor catálogo de filmes e séries. Ou melhor, de filmes, especificamente de filmes, que existe hoje entre os streams. Aí você diz, tá, isso foi a Globo pagando. Pois deixa eu te falar outra coisa. Mesmo assim, é muito difícil Globoplay ou Telecine tirar da primeira prateleira Warner, Disney, Netflix e de prateleiras acima dele, Prime Video, por exemplo. Entendeu? Então eu acho que o Globoplay precisa produzir muito para dentro do seu streaming, melhorar os lançamentos semanais em termos de quantidade mesmo, em termos de quantidade. Que qualidade tem? Em termos de quantidade. E aí o streaming vai começar a desenrolar. Lembrando que o Globoplay faz uma coisa que esses streams não fazem, né? Que é a transmissão ao vivo muito forte. Então, sempre que tem Big Brother Brasil, todos esses streams morrem pro Globoplay. O Globoplay ganha uma chuva de assinantes. Sempre que tem, por exemplo, um grande lançamento como Verdades Secretas, sucesso. Da mesma forma como já está sendo sucesso essa nova temporada, a ponto de ser já renovada para uma terceira temporada. Então, assim, eu sempre falo, não existe o melhor streaming, existe o melhor streaming pra você. Qual é o seu estilo de consumidor? Cara, minha mãe, se eu tirar o Globoplay dela, acabou. Ela não entra na Netflix. Ela deu play em Missa da Meia-Noite pensando que era uma Missa da Meia-Noite. Entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. Assim como eu sei que tem várias pessoas que não conseguem viver sem o ao vivo da Globo, sem o ao vivo do Multishow, sem o ao vivo do GNT, Sport TV e por aí vai, que estão dentro do Globoplay. Então, cada um tem um streaming perfeito. Hoje, o melhor streaming, no geral, que consegue abarcar diversos tipos de públicos, porém que não tem ainda o ao vivo, eu acho que precisa ter, é o Netflix. Então a Netflix ainda está na ponta disso tudo, porém, cada um com o seu streaming favorito. Sem medo de falar isso, tá? Sem medo. Bia Barbosa pergunta: PH, qual é o melhor filme de heróis na sua opinião? E ela manda um beijo aqui, inclusive com emoji. Muito
Muito obrigado, Bia. Esse lance de o melhor, pior e tudo, eu tento sempre fugir, né? Tento sempre dar uma fuga pela direita, assim. Porque tanto eu acho que isso vai mudando, quanto eu não sei o quanto que agrega, né? Eu teria que explicar todos os filmes pra depois dizer necessariamente qual é o melhor. Olha, eu gosto muito daquilo que dá origem, digamos assim. Eu gosto e respeito muito aquilo que é meio que a pedra fundamental das coisas. Quando eu assisto o primeiro Homem de Ferro, cara, me dá um calor muito grande no coração ver que o Homem de Ferro começou todo esse legado aí de 10 anos da Marvel, né, no cinema. Então me dá um calor muito grande. Ao mesmo tempo que quando eu vejo o primeiríssimo Homem-Aranha, também me dá esse mesmo calor. O primeiro X-Men, mesma coisa. Mas, dentre todos esses, pra não ficar em cima do muro, né? Eu acho que o The Dark Knight, ele continua imbatível, sabe? É um filme, e talvez o que chegue mais próximo dele, assim, a ele, melhor dizendo, seja o Guerra Infinita. E os dois, vocês vão escutar o argumento agora, que eu acho o The Dark Knight o melhor filme, e talvez você possa dar um Ctrl-C, Ctrl-V nesse filme, ou melhor, nesses argumentos, e colocar no Guerra Infinita. É um filme de vilão. Quando a gente fala de filme de herói, a gente nunca espera um filme de vilão. O The Dark Knight é um filme que a todo tempo ele tá desconstruindo o Batman através dos olhos do Coringa, né? Então ele tá praticamente fazendo um filme do Coringa. Tanto que ele começa, um dos primeiros frames, uma das primeiras sequências do filme, é o Coringa em si. Porque o Coringa, até foi decidido na edição isso, é mais importante do que o Batman naquele filme. E aí a gente vai lá pro Guerra Infinita. O Thanos é mais importante do que qualquer outro personagem naquele filme, do Guerra Infinita. O Thanos, ele faz a mesma coisa que o The Dark Knight faz. Ele vence no final. No final, o Coringa venceu. É tanto que o Batman, ele se torna o inimigo. O Thanos é um pouco mais literal, né? Menos filosófico do que o Coringa de cabeça pra baixo, dizendo que é assim que ele vê o mundo, etc. Então, assim, eu acho que esses dois filmes, eles estão ali muito próximos, mas se eu tivesse que escolher um mesmo, como você tá pedindo, que eu acho uma covardia, é o The Dark Knight, né? O Cavaleiro das Trevas, pra mim, é um outro nível de cinema com relação a filmes de herói. Não que os outros sejam ruins, mas é porque é uma régua muito alta. Mas muito alta mesmo. Muito alta. Gabriel Ponzi, quais filmes são a fonte do cinema moderno que não posso deixar de assistir, fazendo um paralelo aí, tipo, Lord of the Rings é para os romances de fantasia e Duna para os romances de ficção científica. Bom, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Moderno no sentido de recente, porque se sim, eu posso citar aqui vários jovens clássicos, é a isso que eu vou me apegar. Não sei se foi essa bem a sua pergunta, mas você pergunta de novo que no próximo Fala Cinéfilo eu posso responder novamente, tá? Tem filmes como Drive, Projeto Flórida, John Wick, Ex Machina. Por exemplo, Ex Machina é um filme importantíssimo para ficção científica. O Whiplash e a Rede Social são filmes importantíssimos para estudo de personagem, contação de história, né, o storytelling. A Chegada, um filme junto com o Ex Machina muito importante para ficção científica também. E A Chegada, eu acredito que credencia o Denis Villeneuve como um dos melhores diretores dos últimos 10 anos aí. Grande Hotel Budapeste, uma comédia que para mim ensina bastante. Por um outro lado mais sarcástico, a gente tem uma comédia que mistura o físico e o pop, que são dois caras legais que eu também acho muito importante pro gênero. Vamos pensar em outro gênero, terror. Terror, temos Corra e A Bruxa sendo aí importantíssimos. Na ação, a gente tem Mad Max, né? Então, assim, tem muitos filmes que eu considero jovens clássicos, né? Como foi o Matrix em décadas passadas. Eu acho que agora é A Chegada, acho que agora é Ex Machina, como eu falei, por conta de todo esse lance da inteligência artificial e por aí vai. Então, eu me apeguei à sua pergunta mais respondendo ali quais são jovens clássicos. Pode ser? Maurício Vaz, sempre tá aqui, Maurício, muito obrigado. Por que você não faz review com spoiler, nem que seja nos últimos minutos do vídeo? Eu não gosto desse lance de, no final tem spoiler. De vez em quando eu faço, muito raramente, mas eu não curto muito, tá? Eu acho um pouco seletivo. Eu acredito que a crítica de cinema não deve ter spoiler, de forma alguma. E outra, dá pra fazer. Dá pra fazer tranquilamente. É só ver, eu tô fazendo isso já tem um bom tempo aí, e eu consigo fazer as paradas sem spoiler tranquilamente. Dá pra fazer. Porém, eu já testei fazer alguns vídeos com spoiler. E eu percebo que é mais... que as pessoas assistem menos. Tem mais números, mas as pessoas terminam menos o vídeo. Essa é a estatística do porquê que eu parei de fazer review com spoiler. Parece que as pessoas clicam, veem que tem spoiler e sai. Então isso é um dado muito ruim pro canal, né?
como vocês sabem, eu gosto muito de dados, acompanho muito, e muitas decisões aqui eu tomo por conta dos dados. E aí você junta uma coisa que não dá tanto retorno em termos de dados e uma parada que eu não curto muito fazer, que é ficar spoilando o negócio. Então é por isso que eu não faço review com spoiler muitas vezes. Apesar de que eu tenho conteúdos que resolvem isso, como por exemplo os explicados, quando eu faço os explicados é ótimo, os explicados, que é falando um pouquinho mais da minha interpretação, isso é com spoiler, e a análise de séries, né? Análise de série eu faço episódio a episódio com spoiler, tá? Então é por isso que não aposto muito nesse conteúdo, pelo menos por hora. O João Vitor pergunta: tem dias que você não está com vontade de assistir filmes, mas acaba se obrigando a ver para ser produtivo? Não. Eu amo ver filme. Eu adoro ver filme ruim. Eu adoro ver filme bom. Eu adoro ver filme médio. Eu amo rever filme. Aqui no meu setup, quem já viu os vídeos, as lives, melhor dizendo, sabe como é que é. Tem um monitor grande aqui, tem um monitor aqui e tem um outro monitor na direita. Esse monitor da direita é praticamente uma TV. O dia todo fica passando filme. O dia inteiro fica passando filme. Sempre. Eu sempre fico tentando fazer mini maratonas. Tá fazendo 007 uma época atrás. Agora iniciei hoje especificamente do Homem-Aranha, entendeu? Então assim, eu sempre tô vendo filme, cara. Esse negócio de ver filme obrigado, se eu tiver muito essa percepção de ver filme obrigado, eu acho que eu tô um pouco no caminho errado. No meu ponto de vista só. Eu acho que eu entro um pouco no caminho errado. Não vejo filme obrigado. Marcos Paulo Morali Teixeira: PH, continua falando da série Fundação, ela está sensacional. Legal, essa pergunta foi só pra dizer, não vou continuar falando de Fundação. Marcos, gosto muito de você, mas ela não tá sensacional, cara. Ela destruiu os livros, a meu ver. É a segunda vez que fazem isso com o livro do Isaac Asimov. De um lado, Eu, Robô é um bom filme, mas Fundação, eu não sei mais o que é aquela série. Ela é qualquer coisa menos Fundação. Eu perdi todo e qualquer interesse após o quinto e o sexto episódio, se eu não me engano, mais precisamente o quinto episódio, em ver que um livro tão rico, tão denso, tão possível, digamos assim, é apenas um argumento para pessoas saírem de um planeta. Infelizmente, não vou continuar com Fundação. Me desculpa. Mas, ao final da temporada, eu faço uma crítica. O Rafael Freitas pergunta: os filmes de heróis vão se manter bem por mais 10 anos ou antes disso vão perder o interesse? Depois de Vingadores Ultimato eu tava apostando em mais 10 anos pro MCU se manter bem até saturar, mas não sei se dura tudo isso. O que você acha? Rafa, eu já tive algumas opiniões, que é o seguinte, eu disse, tá registrado isso em RapaduraCast, que acho que em Guardiões da Galáxia, um pouco depois, talvez no Thor, Ragnarok, eu disse que o gênero dos quadrinhos no cinema tava se esvaindo, tava piorando, digamos assim, e que tava parecendo muito aquela fase final do Faroeste, quando o Faroeste começa a despencar, né? Quando ele começa a assumir de fato e é suplantado por outros gêneros aí no cinema. Cara, mas o que a história vem se provando e vem me colocando como errado nessa situação é que os filmes de quadrinhos, eles parece que vieram na hora certa, no momento certo, sabe? Os filmes da Marvel, mais precisamente, inclusive. Porque em tempos de internet, que todo esse mistério pré-lançamento, todo esse caos que se forma quando um filme vai ser lançado e etc. Parece que só os filmes de herói os filmes de quadrinhos, melhor dizendo, conseguem valorizar isso, sabe? Valorizar o fandom, como o fã hoje trata as obras. Eu não acredito que em 10 anos o MCU, mais precisamente, já que você perguntou, vai definhar, não. Não acredito mesmo. Acho que o multiverso ele traz muitas possibilidades que vão garantir no mínimo 10 anos aí de curiosidade dos fãs para com o gênero. E eu acredito que eles vão começar a achar os filmes, tipo como foi Logan, tipo como foi Deadpool, ou como foram outros filmes que, assim, sozinhos, eles são até maiores do que esses filmes aí do universo compartilhado, sabe? The Dark Knight também, a gente pode colocar nisso. Eu acredito mais no fato de que vão espetacularizar mais ainda os filmes, vão relacionar mais ainda com as TVs, e é que nem a própria mídia de quadrinhos, que até hoje é lançada aí, né, nas bancas. Então até hoje você pode comprar os quadrinhos mensais, ou você pode comprar as histórias inteiras. E eu não tô dizendo infelizmente, nem felizmente, tá? Eu não acredito que o gênero, o subgênero de super-herói, quer que seja, vai diminuir nos próximos 10 anos. Eu aposto que ele vai muito bem obrigado, vai muito forte. A Disney praticamente detém
o topo das bilheterias todos os anos e não vejo esse gênero se enfraquecendo tão cedo. Ou seja, o PH de 5, 6 anos atrás, ele estava completamente errado. Eu estava completamente errado com relação à minha percepção do crescimento ou regressão, digamos assim, da evolução ou regressão do gênero de super-heróis no cinema. Eu estava errado e a minha opinião agora é de que teremos aí pelo menos uns bons 20 anos de filmes de heróis, renovando as gerações, renovando a maneira de contar a história e agora com o multiverso as coisas se expandindo cada vez mais. Para finalizar, Rafael Gonzaga, o que você mais gostava de estudar e pesquisar no curso de História? Já pensou em fazer uma lista de filmes dessa temática? Já pensei em fazer muitos conteúdos em relação a essa temática, Rafa. Tem um conteúdo que é o Verdade ou Ficção que eu pensei em aplicar a vários filmes clássicos. Vocês me dizem aí se querem ou não. Tem um roteiro pronto que quem fez foi o Wilson e eu refiz, né? Refiz que eu digo assim, eu coloquei a minha personalidade no texto, que é o Verdade e Ficção do Braveheart, do Coração Valente. Se vocês curtirem, eu posso fazer esse conteúdo. O que é que vocês acham? Pode ser muito legal. O que eu mais gostava de estudar na história era cinema. Eu conseguia meter cinema em praticamente todas as cadeiras. Ou quando eu não fazia isso, era museu. Adorava estudar museu, museologia. Adorava estudar semiótica, mas eu fingia que estava estudando semiótica para estudar cinema, né? Então, sempre que não dava, assim, sei lá, Psicologia da Educação 1, aí você vai falar de behaviorismo, um exemplo. Aí Piaget, né, Vygotsky, etc. Eu dava um jeito de dizer assim, cara, filmes para ajudar a cognição de quem apenas gosta de ouvir a aula, tá ligado? Filmes para quem gosta para ajudar aqueles que têm uma cognição mais de assistir, mais de ler e etc. Então tudo eu inventava filme, tudo que você imagina. O que foi muito diferente quando eu fui pra computação, né, que eu fiz outra faculdade, que é a computação. Lá eu não conseguia fazer isso, mas ainda assim, na computação eu adorava CGI, né? CGI que eu digo assim, é computação gráfica ou ficar codificando aquelas partes de gráficos e tudo. Fiz umas brincadeirinhas bacanas, mas nem se compara, Rafa, nem se compara. Na história eu adorava muito estudar cinema, semiótica, né? Utilizando no cinema, mas utilizando também a semiótica em museu. Adorava estudar museu, amava estudar museu e gostava bastante, tá? Lembrando agora, eu me apeguei bastante à Idade Média. As cadeiras de Idade Média foram cadeiras muito interessantes, muito interessantes. Foi quando eu conheci Jacques Le Goff, que eu até citei numa crítica recentemente. Então, adorava ler Jacques Le Goff, adorava ler Eric Hobsbawm, adorava ler Raiz do Brasil, mas eu adorava ler porque você sempre tá lendo Raiz do Brasil no curso de História, né? Mais precisamente aí do Sérgio Buarque de Holanda. Adorava ler Eduardo Galeano, estudar América do Sul. Enfim, eu gostava de muita coisa na faculdade de História, mas sempre que dava, eu colocava um filme. Sempre. Essa era a máxima. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, de mais um Fala Cinéfilo. Respondi muitas perguntas. Acho que esse é o Fala Cinéfilo que eu mais respondi perguntas. Espero que vocês gostem. E a parte 2 de God of War, tá com o Atreuson, tá? Tá com o editor. Cobrem a ele. @Atreuson no Twitter. Cobrem a ele. Não é não, Atreuson? Não? Cobra ele aí. Tá com ele. Não tá mais comigo. É dele, ó. Ih, me livrei. Parte 2 de God of War, tá com o editor, chapa. E eu aqui, ó. Só que... O ruim é que ele tem um monte de vídeo que pode acabar com a minha reputação, né? Tá com a Atreuson não, gente. Não mandei ainda não, viu? Tá comigo ainda. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.